Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. A ordem do dia de hoje é perguntas e respostas sobre as linhas de ação governativa e assuntos sociais, com a presença do chefe do Executivo. Antes de mais, dou, em nome da Assembleia Legislativa, as boas-vindas ao senhor chefe do Executivo, bem como aos membros do Conselho Executivo e do Governo, à reunião plenária de hoje. De acordo com a resolução da mesa número 5 de 2018, cada deputado só pode fazer uma pergunta segundo a ordem de inscrição, não devendo a sua intervenção exceder 2 minutos. A resposta é dada a cada pergunta imediatamente depois da sua apresentação até o encerramento da presente sessão. A reunião decorrerá, temos uma duração entre as 15 até 18 horas. Temos 31 deputados inscritos para apresentar as suas perguntas. Depois de discutir com o chefe do Executivo, é previsto que sejam respondidas todas as perguntas para, então, encerrar a nossa reunião. Se calhar, às 4h15 até 4h45, vamos fazer um intervalo. Agora, dou a palavra à senhora deputada Wong Ki-cheng. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, boa tarde a todos. Macau está a ser afetada pela pandemia há mais de 2 anos, tratando de uma microeconomia que depende principalmente do turismo de jogo. Na falta de turistas, a situação económica tem-se conseguido manter relativamente estável. Até agora, porque o Governo há várias mobilizações adicionais da reserva financeira e ao lançamento oportuno de medidas de apoio económico e tem insistido na adoção de medidas preventivas. Como a pandemia persiste e a situação vai variando, as regiões vizinhas voltaram a apertar as medidas preventivas e de passagem fronteiriça, o que levanta preocupações em relação ao ritmo de recuperação e acarreta dificuldades da exploração para muitas PMEs. Algumas famílias têm dificuldades económicas por várias razões, por exemplo, o desemprego e férias sem vencimento. Para aliviar as dificuldades e preocupações da população, o Governo antecipou a atribuição da comparticipação pecuniária neste mês e anunciou uma nova ronda de plano de consumo eletrónico, o que obteve o apoio de todos os setores da sociedade. De facto, as medidas de apoio económico adotadas no passado contribuíram efetivamente para a repartição das despesas cotidianas da população e desempenharam um papel positivo na atenuação. O plano de consumo eletrónico tem efeito de alavanca devido ao método montante inicial mais desconto de imediato, incentiva e permite e flua para PMEs. O plano de consumo eletrónico produz efeitos imediatos e notórios. O Sr. Chefe do Executivo está em condições de esclarecer os detalhes sobre este plano? Como é que vai promover eficazmente o consumo para ajudar as PMEs a sobreviver e a desenvolver-se? Além do referido plano, o Governo vai implementar outras medidas de apoio para apoiar as PMEs para sobreviver? Obrigada. Senhor Chefe Executivo, ao responder às perguntas, pode então, à sua vontade, tirar a máscara. Faça favor, Senhor Chefe Executivo. Senhores deputados, agradeço as perguntas da deputada Wong Ki-cheng. De fato, as suas perguntas são diretas, que têm a ver com o plano de consumo eletrónico. E muitos deputados também colocaram perguntas idênticas. Neste momento, aliás, em fevereiro passado, já estudamos esta questão em conjunto com o secretário para a Economia e Finanças e também tive então reunião no Conselho Executivo para estudar precisamente sobre esta questão. E muitas as vossas sugestões e opiniões, quer oral, quer por escrito, também têm a ver com esta questão. E também ouvimos muitas opiniões da população. De fato, esta pandemia está a afetar a população há muito tempo. E sabemos bem que a população está a deparar-se com muitas dificuldades, bem como as pequenas e médias empresas. Em sumo, as opiniões de todos
tem a ver com a adoção de uma medida que seja direta e que possa resolver ou apoiar a população e as empresas de Macau. Por isso, em abril, dia 1 de abril, já foi avançado informações sobre esta questão e que nós reconhecemos que deve ser este o rumo a seguir para resolver as dificuldades. Como, por exemplo, inicialmente, quando avançamos com o plano de consumo eletrônico, havia 3.000 patacas como montante inicial e contando também com um desconto imediato. De fato, temos que também a trabalhar por forma a assegurar o emprego, porque se conseguir as PME sobreviver, então podemos assegurar ao mesmo tempo os postos de trabalho. E vamos trabalhar sobre este princípio. Em primeiro lugar, vamos alterar o nosso orçamento, porque inicialmente o orçamento previsto não estavam estimadas estas despesas. Por conseguinte, temos de alterar o nosso orçamento inicial para que este plano venha a ser implementado. E os colegas da área de Economia e Finanças já estão a trabalhar para que esta solução venha a ser concretizada. Nós esperamos que, ao mesmo tempo, possamos também resolver outras questões com o plano de benefícios do consumo por meios eletrónicos, a resolver as questões. Porque desta vez estamos a pensar também incluir que podem ser pagas as tarifas com água e luz, E por isso, só depois de uma aprovação da alteração do orçamento é que podemos avançar. E creio que todos nós esperamos que venha a ser adotada esta medida e, aliás, o mercado também espera que uma solução direta e imediata venha a ser adoptada e esperamos que esta solução possa ser, então, lançada em maio próximo. E que em abril já começou com participação pecuniária e depois vamos também devolver o imposto profissional. E espero que quer a população, quer todos os setores sociais, porque de fato precisam com participação pecuniária para pagar as despesas diárias, como por exemplo as rendas ou até tarifas da água e eletricidade. E esperamos que as pessoas, depois de receber as 10.000 patacas da comparticipação pecuniária, possam também, então, impulsionar a nossa economia. Porque o montante envolvido vai ser por volta de 7.000 milhões. E com este montante, creio que já é possível de criar condições de subsistência para as nossas PME e, por conseguinte, assegurar os postos de trabalho. Espero que a população, depois de receber as 10.000 patacas, possam então consumir mais, bem como depois de ter o imposto profissional, a respectiva verba devolvida, possam também consumir. Sim, sabemos que a população também tem que pagar as tarifas da água e eletricidade, mas esperamos que com essas verbas atribuídas possam então consumir mais. Obrigado. Deputado Choi Sai-Peng. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo, caros membros do Governo, caros colegas, boa tarde. A minha pergunta tem a ver com promover o desenvolvimento interativo da integração de Macau no mercado de títulos do interior da China. Com a promoção ativa do desenvolvimento do governo nos últimos anos, o mercado de títulos de Macau já tem uma certa dimensão, quer de títulos, quer de grupos de investidores. E a interligação de diferentes infraestruturas
financeira está basicamente concretizada, incluindo a Central de Depósito de Valores Mobiliários, a plataforma local para negociação de obrigações, o sistema de liquidação em renminbi imediato e em tempo real, o sistema de pagamento transfronteiriço em renminbi entre bancos, entre outros. Por isso, o software e o hardware do mercado de títulos de Macau estão basicamente completos e amadurecidos. Com a emissão em Macau de 2.000 milhões de renminbi em títulos de dívida do Estado pelo Ministério das Finanças em julho de 2019, o governo da província de Guangdong conseguiu, em outubro de 2021, a emissão offshore do seu primeiro título de dívida do governo local em renminbi, sendo também a primeira emissão de Macau, refletindo a diversificação política e o apoio do Estado ao desenvolvimento do setor financeiro do mercado obrigacionista. E, segundo o relatório de trabalho do governo, refere-se que vai ser disponibilizadas 3,65 bilhões de renminbis para títulos de dívida específicos locais. E isto é favorável para o governo na promoção do desenvolvimento financeiro moderno. Senhor chefe do Executivo, quais são as ideias e considerações do governo para atrair a vinda de Macau de mais títulos de dívida específicos dos governos locais? Quanto ao aceleramento da integração do mercado de títulos, na conjuntura da abertura de alto nível do interior da China, vão ser divulgados mais planos e indicadores para os cidadãos de Macau, especialmente empresas do setor financeiro que pretendam dedicar a investir, poderem preparar-se antecipadamente para desfrutar os dividendos do desenvolvimento econômico. Obrigado. A palavra, Sr. Chefe Executivo. Obrigado pelas questões colocadas. Tendo em conta o mercado das obrigações, sabemos que estamos dependentes de vários tipos de obrigações, dos títulos, então tentamos negociar com os ministérios e com os governos do interior da China para então começarmos a trabalhar sobre a legislação relativa a esta matéria. E tendo em conta os nossos requisitos e tendo em conta a emissão e a alineação desses títulos, então tentamos conseguir ou adoptar medidas de isenção fiscal. E em 2021, em dezembro, então criamos o Sistema Central de Depósito de Valores Mobiliários de Macau. E a Central de Depósito e Liquidação de Valores Mobiliários de Macau, Sociedade Unipessoal Limitada, já está a funcionar. E agora tentamos, então, através desta central, de emitir obrigações em Macau, que são obrigações provisórias, em relação ao seu registro, compensação, liquidação, depósito e ainda de outros serviços de obrigações. E quanto à legislação, sabemos que a AMCM já está a legislar o respectivo regime jurídico e o sistema de emissão monetária e ainda da lei de valores mobiliários, que abrange o mercado de obrigações. Porque temos que, em primeiro lugar, trabalhar sobre a criação do mercado de obrigações, e por isso é que no ano passado é que criamos aquela sociedade, ou seja, aquela sociedade unipessoal limitada, para então haver transações de títulos a nível de offshore. Estamos na fase preliminar de desenvolvimento do nosso mercado de obrigações e já há uns anos com a agência MOSH, então, por falta de um sistema central de depósito de títulos, na altura não foi possível, então, desenvolver o nosso mercado de obrigações. Ora, com este sistema, ou com esta central de depósito, podemos, então, articular-se com a situação a nível internacional. Mesmo no interior da China, estão à espera que as obrigações, então, sejam emitidas em Macau. Todos estão à espera disso. E por isso é que já tentamos adoptar medidas de isenção fiscal do imposto do selo, nomeadamente, para então desenvolver o nosso mercado. Deputado Yipsilkai, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo. O Projeto Geral da Construção da Zona de Cooperação Aprofundada define objetivos faseados do respectivo desenvolvimento, isto é, até 2024, à altura do 25º aniversário do retorno de Macau à Pátria, o mecanismo do sistema de negociação, construção, administração conjuntas e compartilha de resultados entre Guangdong e Macau irá funcionar bem, com uma concentração significativa de elementos inovadores, um desenvolvimento acelerado das indústrias características
políticas, uma articulação ordenada com Macau em termos de serviços e sistema de segurança social, um aumento considerável de residentes a trabalharem na zona de cooperação, estando uma altura de desenvolvimento e integração preliminar estabelecida e o suporte à promoção do desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau preliminarmente formada. As finanças servem à economia real, por isso o desenvolvimento das finanças dessa zona tem objetivos idênticos. E até 2024, os objetivos mínimos dos serviços financeiros são a concretização das políticas financeiras relacionadas com a circulação de capitais, a fiscalização financeira com Condom Macau, a formação preliminar do modelo de desenvolvimento integrado das finanças. Senhor Chefe do Executivo, para superar as divergências do sistema financeiro, fiscalização e respectivos regimes jurídicos, no sentido de alcançar os objetivos faseados, de que planos e medidas é que dispõe o Governo? O Governo deve realizar estudos com a respectiva tutela do interior para criar um mecanismo de fiscalização conjunta Hangzhou-Macau a título experimental para resolver as dificuldades dos serviços financeiros transfronteiriços e definir mecanismos para garantir a liberalização e inovação do offshore e finanças transfronteiriças e o desenvolvimento financeiro integrado das duas regiões. Vai fazê-lo? Obrigado. A palavra ao Sr. Chefe Executivo. Obrigado pela questão colocada. O senhor deputado colocou a questão sobre os regimes entre Macau e do interior da China e as respectivas assimetrias. Em relação ao desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada, nós temos definido 3 fases para o desenvolvimento: 2024, 2029 e 2035. 3 fases, 3 objetivos a serem cumpridos. Até 2004, nós pretendemos que todo o sistema seja funcional, basicamente, e ter os resultados preliminares já visíveis. E como é que até lá podemos capitalizar os nossos capitais? Isto tem que ser muito bem acautelado. Em 23 de dezembro também fiz uma visita ao governador do Banco Popular Central e também obtive parte desse dirigente os apoios necessários para nós desenvolvermos essa política, a zona de cooperação aprofundada, nomeadamente quanto à compatibilização dos diferentes regimes vigentes nos 2 espaços entre Macau e o interior da China, nomeadamente na ilha da montanha Hangzhou. Já foram realizados estudos respectivos até ao momento, mas espero que podemos ir mais longe e não ficar retidos, retemos-nos com umas medidas que já estabelecidas. Nós temos que ter uma abertura de mentalidade e deixar tudo em aberto para que possamos rentabilizar essa política ainda mais no futuro. De fato, o setor financeiro é uma componente fulcral para todo o tecido econômico de Macau, especialmente quando a economia neste momento está em baixa. E por isso, o setor financeiro continua a ser um dos setores que neste momento ainda tem conseguido algum rendimento até o momento, e espero que este setor possa capitalizar as suas condições favoráveis neste momento e também rentabilizar o espaço que terá para o seu desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada. O setor segurador já conseguiu uma expansão além fronteiras neste momento. De fato, este é um setor que tem vindo a registrar um crescimento muito rápido ultimamente e temos visto um desenvolvimento neste setor muito pujante e espero que os outros setores relacionados com as finanças possam também
fazer o mesmo no futuro, no sentido de expandir-se além fronteiras. E assim espero que os operadores respectivos possam apostar nesse sentido. Deputado Anh Hang, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo, boa tarde. A estrutura industrial monótona de Macau revelou graves problemas sob a epidemia, por isso, permite concretizar a diversificação da nossa economia e para promover as indústrias emergentes e o desenvolvimento da integração intersetorial Turismo Mais, são necessários muitos talentos. No segundo plano quinquenal, refere o planeamento da política de talentos Macau, mas não há planos nem projetos de ação concretos, e mesmo consultando o plano de ação do Programa de Informação de Quadros Qualificados a Médio e Longo Prazo, divulgado pela Comissão de Desenvolvimento de Talentos, constata que este diz apenas respeito ao período entre 2016 e 2020 e o planeamento geral e os planos de projetos de ação concretos para a formação, introdução e regresso de talentos de Macau no período entre 2021 e 2025 continuam em branco. Senhor Chefe do Executivo, com vista a construir um sistema para o desenvolvimento de talentos em Macau, vai ponderar lançar um plano geral e projetos de ação para a formação, introdução e regresso de talentos? Vai definir planos e projetos específicos para as 4 grandes indústrias? Por exemplo, quanto aos talentos da área financeira, há que elaborar uma lista da sua escassez através de um estudo sobre a procura e planear bem a sua formação, com vista a formar de forma sistemática, específica e prospectiva os talentos financeiros interdisciplinares que faltam em Macau. Vai fazê-lo? Vai seguir este raciocínio definindo um plano e projetos para o desenvolvimento de talentos para as 4 grandes indústrias? Obrigado. Senhor Chefe do Executivo, obrigado, Senhor Presidente, obrigado, Senhor Deputado Anh Hang, pela sua pergunta. Quanto à questão dos quadros qualificados, depois de criar a respectiva comissão, foram também realizadas muitas reuniões. A senhora secretária Aoyang também já fez muitas abordagens sobre esta matéria. A Comissão de Desenvolvimento de Talentos também apresentou 4 exigências quanto a esta matéria. Agora, quanto aos talentos financeiros interdisciplinares, para o vosso sector, quer dizer, os amigos do sector financeiro têm que apresentar as suas solicitações, porque o governo não consegue saber quais são os quadros qualificados interdisciplinares que são adequados para o vosso sector. Portanto, neste ano, vocês têm de fazer a vossa formação para então formar ou ajustar os vossos quadros qualificados para articular com a realidade. Portanto, agora estamos a ter serviços financeiros modernos e já há muitos meios e tipos de produtos financeiros. Agora, a Comissão de Desenvolvimento de Talentos dá toda a sua disponibilidade para esta matéria. Portanto, se houver regresso de talentos e se há falta de quadros qualificados por causa da formação, então nós vamos dar o nosso empenho. Então, podemos também criar um nosso plano. É fácil redigir ou elaborar um plano, mas só que o problema é que esse plano deve corresponder às vossas solicitações. Esse problema também se verifica em 4 principais indústrias. Nós queremos que o respectivo sector apresente as suas solicitações para formar os talentos e não através da nossa interpretação é que formamos talentos que nós entendemos necessários. Portanto, agora com esse desenvolvimento tão rápido da realidade, não sabemos como será o futuro. Portanto, como é que nós conseguimos definir um plano para encontrar os talentos, assim digamos? Por isso, na sociedade, ou quer dizer, em todo o mundo, isto é tudo comum. Temos ainda moedas virtuais. Portanto, esse futuro, acho que vocês que estão no sector estão mais a par da situação. A nossa Comissão de Desenvolvimento de Talentos vai ouvir a vossa opinião para então incluir na lista os respectivos recursos humanos necessitados. E depois vamos também introduzir ou atrair os talentos respectivos de fora para então criar
ou um atrativo para as pessoas a regressarem ou as pessoas fora a entrarem em Macau. Portanto, é o rumo de desenvolvimento que vamos seguir. E em vez de nós criarmos um plano de ação, nós já temos muitos planos, há muitos, e portanto o problema é que depois do regresso dessas pessoas, como é que será que nós conseguimos aproveitar? Será que eles conseguem corresponder às vossas necessidades? Isto é outra história. Portanto, nós também temos a procura de talentos na área de educação, ou na medicina tradicional chinesa, ou na mega saúde, etc. Portanto, a nossa comissão de desenvolvimento de talentos vai então incluir na respectiva lista conforme as vossas necessidades. Estamos a elaborar uma proposta de lei para apresentar à Assembleia Legislativa no sentido de aproveitar essa proposta de lei. Primeiro temos que formar talentos formais e depois os locais que se encontram lá fora, como é que nós conseguimos atrair para eles regressarem. E depois, na falta desses recursos humanos, como é que nós podemos atrair as pessoas fora. Portanto, são esses 3 trabalhos que nós vamos seguir. Obrigado. Deputado Wong Sai-man. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo. Boa tarde. Com a persistência da epidemia nas regiões vizinhas, o número de turistas desceu, a economia mantém-se em recessão e o consumo enfraqueceu e o ritmo de recuperação dos diversos ramos abrandou significativamente, o que se verifica através do encerramento de muitas lojas em todas as zonas da cidade. Embora a taxa de desemprego esteja a aumentar, os locais recusam a trabalhar em determinados postos de trabalho e por turnos. Portanto, é cada vez maior a falta de mão de obra para as pequenas e médias empresas e as dificuldades de exploração aumentam. Mas em Macau existem muitas empresas com capacidade e confiança para expandir os seus negócios em sentido contrário ao do mercado, só que não aumentam o seu investimento devido à falta de confiança sobre as perspectivas de recuperação econômica. Senhor Chefe do Executivo, perante as dificuldades de exploração das micro, pequenas e médias empresas, o Governo vai adotar medidas de apoio mais precisas para atenuar a pressão de exploração das empresas e manter a sobrevivência dos lojistas? O lançamento em breve do novo cartão de consumo vai trazer ao mercado uma força motriz para se consumir. Assim, o Governo vai definir políticas e medidas para o efeito? Por exemplo, vai lançar políticas que possam acelerar o licenciamento do início de atividades para atrair as empresas com maiores capacidades de aproveitarem as oportunidades de adesão ao mercado ou introduzir a aplicação do sistema digital para aumentar a competitividade global da empresa e preparar o seu desenvolvimento a longo prazo quando os negócios não estão sob a grande pressão? Vai fazer isso? Obrigado. O chefe executivo, faça favor. Muito obrigada pelas perguntas colocadas, deputado Wong Sai-man. Em Macau sabemos que todo o nosso sistema econômico é monolítico. E graças no passado conseguimos depender do nosso setor do jogo, mas devido à pandemia todos nós reconhecemos que o setor sofreu um grande impacto. Mesmo o sector do jogo, o mercado de cliente também é monolítico. Por isso, as fontes de turismos, também estou a falar do turismo, também a respectiva estrutura é monolítica e, por conseguinte, conjugando todos estes fatores, verificamos muitos problemas. Neste momento, o número de visitantes é o número registrado a quando do regresso à pátria, por volta de 7 milhões. De 1999 a 2005, conseguimos então atingir um número bastante elevado de visitantes. E em paralelo,
aumentaram também muitas lojas em Macau. No ano 2000, do setor de restauração e de venda a retalho, a população ativa desses dois setores eram de 22 mil, com cerca de 1.451 lojas. E em 2020 já tínhamos 9.678 estabelecimentos, contando com por volta de 74 mil trabalhadores. Mas neste momento temos meramente 6 a 7 mil milhões. Deparamos-nos, portanto, com grandes dificuldades. De fato, só a falta de turistas. Esperamos que o interior da China possa, então, emitir mais vistos individuais para que visitantes do interior da China venham a Macau. Temos sempre vindo a pedir ao governo central. Entretanto, a pandemia está, de fato, a causar um grande impacto para nós, não só para nós, aliás, também no interior da China. E, de acordo com os megadados, muitos amigos não queiram, então, arriscar-se e, se em alguma localidade algo ocorrer, tem de ficar em quarentena por um certo período de tempo. Por isso, os vistos emitidos foram cerca de 65% de 2019, dos vistos emitidos de 2019. Bem, também o número não é reduzido, mas só que olhando para as nossas regiões vizinhas, nomeadamente no ano anterior, a situação foi mais ou menos estável, mas este ano muitas províncias e cidades do interior da China verificaram-se surtos epidêmicos. Muitas soluções foram já acordadas com 4 ou 5 províncias, porque na altura esperávamos que a taxa de vacinação em Macau pudesse atingir 80%, mas não, mas também no interior da China houve surtos epidêmicos em diferentes províncias. Por isso, aquelas soluções acordadas tiveram de suspender. E ainda se verifica surtos em locais diferentes do interior da China. Nós temos sempre vindo a trabalhar com os nossos maiores esforços e o interior da China também tem vindo a dar a sua colaboração e cooperação. E no que diz respeito aos vistos turísticos, e normalmente para a sua emissão no interior da China os serviços competentes vão então perguntar o motivo das deslocações. Isto é muito natural. Mas agora, devido à pandemia, de fato, estamos a sofrer uma grande dificuldade. Por exemplo, no aeroporto de Shenzhen, depois do surto, pararam os voos. E agora, desta vez, é Cantão. E o que estamos a esperar é que a situação melhore. Não temos de reconhecer que o impacto tem vindo a ser enorme. E no Ano Novo Chinês passado, de fato, houve um aumento de turistas, contando com 30 mil visitantes por dia. Mas hoje já estamos no dia 12. E se mesmo for hoje a contar 14 dias, até ao fim deste mês, ou seja, se não conseguir eliminar casos no interior da China, eu creio que a situação mantém-se.
e tendo em conta a nossa estrutura econômica monolítica e também o nosso setor do turismo também é monolítico, monolítica respectiva à estrutura, daí que temos de até aguardar pelo termo desta ronda de surtos epidémicos no interior da China. Passado este tempo, creio que reunimos condições de voltar à normalidade e ter uma situação estabilizada. E passo a passo, esperamos, depois de vencer a pandemia, possamos então voltar à normalidade. O governo, aliás, também tem vindo sempre a avaliar e estamos confiantes. E com a estabilização da situação no interior da China, vamos então de imediato avançar com os nossos trabalhos relacionados com o setor do turismo. Esperamos que as regiões vizinhas possam também vencer a pandemia, chegando à situação de Covid-0, e assim podemos então relaxar a passagem das fronteiras. E, em geral, em Macau, eu creio que todos nós devemos ter confiança. Tínhamos 100 milhões de habitantes e visitantes, e desta vez contamos com 60 mil visitantes, mas seja como for, esperamos que as pessoas, quando cá vêm, possam passar o seu tempo de forma muito relaxada em Macau. E eu creio que Macau ainda tem boas condições de desenvolvimento. Conto com a vossa confiança. Obrigado. Deputado Wang Hong-sai, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo, boa tarde. Em fevereiro, o Governo concluiu a elaboração e publicação do Plano Diretor da ARAEM 2020-2040, regulando oficialmente a classificação dos solos das diversas zonas da cidade, a finalidade e o uso predominante dos solos, a instalação de infraestruturas, os equipamentos de utilização coletiva, a fim de aproveitar racionalmente os preciosos recursos de solos, para promover a integração de Macau na Grande Baía e o desenvolvimento da diversificação das indústrias. Embora o Plano Diretor defina o rumo do futuro desenvolvimento de Macau, o ponto-chave é a sua concretização. O governo tem afirmado que vai dar início ao plano de pormenor da Zona Este 2 e muitos moradores dos bairros antigos esperam ansiosamente que, através da definição do plano de pormenor, seja possível aperfeiçoar as funções comunitárias das zonas onde vivem. Senhor Chefe do Executivo, para além da referida zona, quando é que vão avançar os planos de pormenor das outras zonas de Macau, especialmente das zonas antigas de Macau? Existe alguma clarificação? Porque queria agradecer o plano de desenvolvimento, e há que ter em conta com os planos de pormenor que são alvo de promoção, pois estão estritamente relacionadas com o nível de qualidade. E na elaboração dos planos urbanísticos e planos de pormenor, há que promover a participação da população, ouvindo as sugestões. E também temos de ouvir as opiniões. Senhor Chefe do Executivo, que indicadores vão ser definidos pela elaboração dos planos de pormenor? Como é que pode garantir que as opiniões e sugestões dos residentes vão ser acolhidas de forma eficaz a partir desses indicadores? Obrigado. A palavra, Sr. Chefe do Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão colocada pelo Sr. Deputado Wang Hong-sai. Quanto ao plano diretor, em 2022, 26 de janeiro, já foi publicado e já sabemos que este plano diretor foi elaborado depois de uma consulta pública junto da nossa população. Então, tentamos, através deste plano diretor, então, definir todas as funções de cada uma das zonas de Macau. E tendo em conta
a respectiva lei do ordenamento jurídico, então tentamos desenvolver os respectivos trabalhos, desenvolvendo cada uma das zonas, que são 10 zonas agora. E ainda temos que ter em conta ainda algumas zonas em que ainda não são alvo de desenvolvimento ainda. Tal como já sabemos que o Sr. Secretário das Obras Públicas já desenvolveu um grande volume de trabalho e já começou com os trabalhos do Porto 1, da zona Porto 1 e Porto 2. Ou seja, vamos começar com os trabalhos de 4 zonas. E, de acordo com o plano diretor, então vamos elaborar a consulta pública, realizar consulta pública, porque o plano diretor já definiu as funções de cada uma das zonas e agora vamos elaborar os planos de pormenor para cada uma das zonas, incluindo a zona Este 2, e estamos já a desenvolver os respectivos trabalhos. Quanto ao bairro de Yauhon, a empresa em si, a respectiva empresa, já está a desenvolver grande volume de trabalho. Trata-se de um plano de grande dimensão, agora, porque aqui esse plano implica mais do que 2.000 famílias. E não se trata de uma questão simples, e já sabemos que os serviços competentes já desenvolveram um grande volume de trabalho para isto. Ora, tentamos... A zona que se localiza entre estes 7 edifícios do bairro Yauhon, vamos começar com esta zona e vamos ter um projeto piloto e para todos poderem ver qual vai ser o resultado. E o que nós estamos a enfrentar são as dificuldades no que diz respeito à percentagem dos direitos de propriedade, a definição dessa percentagem, porque nesses 7 edifícios já temos um plano diretor para já um plano geral para os 7 edifícios desse bairro, e depois há um plano geral para esta zona toda. E de qualquer maneira, temos que dar o primeiro passo para podermos continuar a desenvolver os nossos trabalhos. Tentamos, então, dar o primeiro passo para que os residentes possam ter uma visão, mais ou menos, sobre a situação de desenvolvimento da sua zona. Porque isto também implica custos. Porque nós queremos criar uma zona, queremos, então, desenvolver os trabalhos servindo a nossa população, trabalhando para a nossa população. Porque nós não queremos que esses edifícios se tornem em edifícios arruinados ou em ruína. Não queremos isto, porque se acontecer isto, ou se esses prédios forem classificados como em ruína, então as famílias que estão lá a viver então são despejadas ou despejadas daquela zona. E por isso queremos evitar isto, porque isto é um risco para os residentes do bairro de Yauhon, agora os proprietários. Espero que com esses planos, então, os proprietários dessas frações situadas nesse bairro de Yauhon possam ter uma visão mais ou menos do desenvolvimento da zona. Porque se nós conseguirmos reaver alguns terrenos, então vamos reverter de certeza esses terrenos para os proprietários dessas frações que se encontram a viver nesse bairro de Yauhon. Tenho que agradecer pelos trabalhos, pelos esforços enviados pela Macau Renovação Urbana, por essa empresa. E peço ainda que todos então tenham calma, porque se conseguir dar o primeiro passo sem sobressaltos, acho que vamos conseguir então desenvolver os nossos trabalhos, e havendo casa temporária ou habitação temporária para as relojar, então já não vai haver grandes problemas. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo. Nos últimos anos, a natalidade tem diminuído. De modo geral, a redução de natalidade
E nos últimos anos, a natalidade tem diminuído e no ano passado atingiu 7,4 por mil, o nível mais baixo desde 2005. No modo geral, a redução da natalidade acompanha o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico não conduz diretamente à flutuação. E a taxa de investimento é de 21,5, ou seja, entre 5 jovens a um idoso. E nestes tempos modernos, vai acarretar muitos problemas, tais como a segurança e também o desenvolvimento socioeconômico. Senhor chefe do executivo, faça a redução contínua da taxa de natalidade ao envelhecimento da população cada vez mais grave, o que o governo vai fazer? Vai lançar medidas para incentivar a procriação? Obrigado. A palavra, senhor chefe do executivo. Obrigado pela questão colocada pelo deputado Lee Chan-yu. A taxa de natalidade é uma questão importante porque tem vindo a decrescer de ano para ano. Lembro-me de quando de minha candidatura a chefe do executivo, então para cá também já baixou muito. E essa vontade, não é, das pessoas procriarem também tem vindo a baixar. Temos por isso que traçar uma política demográfica adequada para resolver essa questão, mas não quer dizer que só pelo fato de nós atribuirmos uma fração autónoma, um apartamento, as pessoas já têm vontade de se procriarem mais. Mas, de fato, esta é uma questão que é difícil para um governo intervir nesse assunto, porque é um assunto entre casais, não é? Também, mas é a nossa expectativa que os casais, os recém-casados, também possam ter essa vontade, a apetência de se procriarem, porque talvez o deputado Lee Chan-yu, que tem só um filho, talvez pode dar um exemplo. Que tal ter mais um? Assim, talvez temos aqui um exemplo a seguir. Assim, na próxima vez, quando eu cá vier, não é? Eu posso ouvir que todos vocês também têm mais um filho, não é? E acho que esta é uma responsabilidade que deve ser assumida pelos jovens. De fato, neste momento assistimos a um fenómeno que as pessoas preferem ter um animal de estimação e não ter um filho. E assim, essa é uma responsabilidade que cabe aos nossos jovens, mas ao governo nós também temos um campo de atuação também muito limitado. Assim, se todos vocês também puderem dar um exemplo, não é? Os presentes aqui, então podemos também ter essa expectativa de vir a ter mais um aumento, né? E, de fato, assim, as pessoas também têm mais justificação para ter um apartamento de tipologia T2, não sei, T1, não é? E não estamos... Este é o assunto que nós temos que ver. Muito obrigado. Mayufon. Obrigado, senhor presidente, senhor chefe executivo, boa tarde. O governo tem insistido ao longo dos anos nas LAGs em promover a prosperidade de Macau através da educação e construir Macau através da formação de talentos por via da promoção da reforma do sistema educativo e construção das diversas infraestruturas com a educação e obteve resultados notórios na garantia do direito à educação, na defesa da dignidade e no acesso à educação. Com esforços de vários anos, melhoraram significativamente o seu espaço e um bom desenvolvimento do ensino. Mas só que o espaço também não é suficiente. Em dezembro do ano passado, o governo afirmou que o projeto Obra de Céu Azul envolvia 14 escolas e algumas delas já tinham sido tratadas e que só a situação de 11 delas ainda não tinha sido resolvida, mas para a maioria já existiam soluções. Espero que o governo se esforce na implementação e construção desses edifícios em pódios
edifícios, incluindo o planeamento, localização, calendarização, respectivas instalações complementares, para resolver o mais rápido possível o problema dessas escolas e proporcionar aos jovens estudantes. O plano diretor já foi lançado, por isso espera-se que o governo providencie o planeamento sobre os terrenos com diferentes finalidades educativas para os setores sociais encarregados de educação fiquem a conhecer claramente a futura dimensão do desenvolvimento educativo e a concretização eficaz da política de formação de talentos locais. Senhor Chefe do Executivo, para além da resolução do problema das escolas situadas nos pódios, como é que o Governo vai concretizar o aumento do número de terrenos para o ensino não superior? Além disso, com a manutenção da pandemia, de que medidas e políticas dispõe o Governo para concretizar a cooperação interregional no âmbito da educação? Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Mário Fung, pela sua pergunta. Quanto à sua questão de 11 escolas situadas em pódio de edifícios, nós já temos um plano e a senhora secretária Aurão já está a fazer o respectivo planeamento. E vamos divulgar as informações quanto antes. De facto, as escolas já sabem onde estarão a sua nova localização. Nós temos mantido um contato assim muito estreito com as escolas. Agora, para além da nossa colaboração, nós também temos que atrair as escolas que consigam também atrair talentos. Portanto, nós também vamos fazer os preparativos. Vamos ter 2 novas escolas internacionais em Macau. E, portanto, esperamos que, em termos da introdução de recursos humanos qualificados, nós tenhamos já um atrativo. Quanto à educação de Macau, nós temos, quer dizer, neste mandato, o nosso governo, aliás, nós construímos as escolas à custa do governo. As propriedades são do governo. Vamos dar as escolas para a respectiva utilização. Nós assumimos esse papel e assumimos esse cargo para apoiar as escolas e apoiar também o seu desenvolvimento. Portanto, tal como referiu o Sr. Deputado Lee Chan-yu, temos uma baixa natalidade. Agora temos 77 escolas e anualmente temos uma natalidade de 7 por 1000 por ano. Portanto, quanto a isto, as vagas de estudantes também não vão ser aumentadas de forma significativa e esperamos que o espaço seja melhor aproveitado. Já fizemos os preparativos e estamos a elaborar a planta após o que podemos avançar com os trabalhos. Normalmente a construção de uma escola leva 3 a 4 anos para a sua conclusão. E se nós conseguimos acabar a planta neste ano e próximo ano vamos avançar com as obras, depois mais 3 a 4 anos a escola estará pronta. E as escolas também vão ser desenvolvidas de acordo com o desenvolvimento da zona A dos novos aterros. Naturalmente não só da zona A, mas também nas zonas em que a densidade populacional seja mais alta. Nós também estamos a estudar o aproveitamento dos respectivos terrenos. Com a coordenação da senhora secretária, já reservamos terrenos nas zonas com alta densidade populacional para fins educacionais. Nós podemos encontrar, se calhar já basta ver, é muito fácil encontrar. E, portanto, nós já temos um planeamento conforme a densidade populacional de cada uma zona, sobretudo para o ensino primário e secundário. Nós já fizemos o devido planeamento. Obrigado. Deputado Royonsan. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo. Boa tarde a todos. A pandemia persiste.
a retoma da economia de Macau é lenta e a taxa de desemprego bateu um novo recorde. O governo estudou o lançamento de um novo plano de consumo para aliviar a pressão econômica dos residentes setores e afirmou que ia dialogar dinamicamente com as autoridades competentes para o relaxamento da concessão de vistos turísticos, esperando introduzir um fluxo vivo nesta cidade turística e estimular o consumo. Mas numa perspectiva de médio e longo prazo, a consolidação das indústrias tradicionais e o desenvolvimento das emergentes são em conjunto necessários ao conjunto da diversificação adequada da economia. Sob o desenvolvimento contínuo da Grande Bahia e da Zona de Cooperação Aprofundada, tem vastas oportunidades, apesar das dificuldades e desafios pela sua frente, mas o desenvolvimento das 4 indústrias emergentes requer tempo e está perante uma situação em que a água está longe, não apaga o fogo que está perto. Senhor Chefe do Executivo, ao lançar políticas para estimular o consumo interno, de que medidas dispõe o Governo para consolidar as indústrias tradicionais e aumentar a confiança da sociedade em geral? Há que aproveitar melhor as plataformas fornecidas pela Grande Bahia e pela Zona de Cooperação Aprofundada para desenvolver bem as principais 4 indústrias, ajudando as PMEs locais e a aumentar a desenvolver marcas de Macau, assim como os jovens a elevar as suas competências profissionais, a explorar o espaço de desenvolvimento profissional. Como é que isto vai ser feito? No que respeita à promoção de uma movimentação transfronteiriça altamente eficiente e conveniente de diversos elementos, como o fluxo de pessoas, mercadorias, fundos e informações, qual é o respectivo andamento? Obrigado. Senhor Chefe do Executivo, faça favor. Obrigado, Senhor Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Royan San. Quanto aos vistos turísticos, eu já respondi há pouco e por isso não vou repetir. E quanto à construção da Grande Bahia, temos já 4 fases definidas. Vamos então trabalhar de acordo com o plano definido, mas agora de um dia para outro diversificar todas as indústrias de Macau também não é assim tão fácil. Porque muitas indústrias, como por exemplo na Zona de Cooperação Aprofundada, contam com investimentos por milhares de milhões, ou até mais de dezenas de milhares de milhões. Nós podemos então aprender e procurar participar nesses investimentos, porque nós não temos experiência nem o respectivo mercado, bem como os quadros qualificados respectivos. Por isso, na Zona de Cooperação Aprofundada, as indústrias que vão ser desenvolvidas nesta zona são de alta tecnologia e de ciência de alto nível. Por conseguinte, temos de contar com os talentos cursados, nomeadamente fora de Macau, e que depois dos estudos voltaram para Macau e estão a dedicar-se nessas indústrias emergentes, e que é necessário de algum tempo para que os profissionais de Macau possam então adaptar-se à nova conjuntura e depois é que podem trabalhar nessas indústrias novas emergentes. E é precisamente deste motivo que estamos então a incentivar as pessoas a aprender, e nomeadamente para que temos então qualificados para a camada de gestão. Por isso, como é que somos capazes de dar oportunidades aos nossos jovens, depois de serem formados nas nossas universidades, possam então trabalhar ou dedicar-se a outros ramos de atividades ou outras indústrias? Nós damos todo o nosso apoio aos nossos jovens. Quanto às 4 indústrias emergentes, não só são meramente para Macau, mas também podem ser
estendidas até a zona de cooperação aprofundada. Este posicionamento tem de ser muito claro. Em Macau já temos indústrias-chave emergentes, que são as 4, que todos nós conhecemos. Mas então pretendemos que essas indústrias sejam estendidas até a zona de cooperação profunda. Por isso, o governo vai então virar todos os esforços, como por exemplo o desenvolvimento da medicina chinesa e dos medicamentos da medicina chinesa. De fato, na zona de cooperação aprofundada, a medicina chinesa e os medicamentos da medicina chinesa conseguiram obter bons resultados nesta zona. E, ultimamente, no Parque de Concórdia, também já começou a produção de medicamentos de medicina chinesa. E creio que vamos então ter oportunidades de desenvolvimento, nomeadamente naqueles aspectos que acabei de referir. E quanto às indústrias emergentes, vamos então dar todo o nosso apoio e façam chegar as vossas sugestões. Obrigado. Deputado Lamanoy, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe do Executivo, boa tarde. A pandemia mantém-se no mundo, arquitando grande impacto para a economia de Macau e afetando gravemente os trabalhadores locais. Segundo os serviços de estatística e censos, entre dezembro de 2021, a taxa de desemprego de residentes situou-se a 4,3%, subiu 0,1% face ao período anterior e 0,4% em relação ao período homólogo do ano anterior. Nos últimos anos, o governo, através de várias medidas, nomeadamente ações de formação, tem apoiado os residentes e desempregados a arranjar emprego e a mudar de profissão, e tem resultado de um grande volume de trabalho. Portanto, deve ponderar sobre a eficácia do seu trabalho e ajustar atempadamente os respectivos rumos de conteúdo. Segundo os dados da Estatística e Censos, até finais do ano passado, a indústria do jogo empregava 54 mil trabalhadores a tempo inteiro, menos 1.700 em termos anuais, dos quais 24 mil eram croupiers, profissão que registrou uma redução de 700. A pandemia continua a ter impacto para a economia e o número de trabalhadores da indústria continua a diminuir. Recentemente, algumas salas VIP, alguns casinos satélites anunciaram o encerramento das atividades e os trabalhadores estão preocupados com a onda de despedimento após o concurso das concessões do jogo. Portanto, esperam que o governo crie mecanismos para exortar as concessionárias e salvaguardar os postos de trabalho. Para além do setor do jogo, outros setores como a venda de retalho e restauração também são afetados. Portanto, o governo deve disponibilizar mais apoio aos trabalhadores que querem mudar de profissão. Senhor Chefe Executivo, perante a manutenção da alta taxa de desemprego, o ajustamento profundo das principais indústrias, como é que pode ajudar os residentes a mudar de emprego? Obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado Lamanoy. O emprego para os residentes é muito importante. Já disse logo no início, quando dei uma resposta às questões levantadas pelo Sr. Deputado Sung Pequei. Agora, o Sr. Deputado falou sobre os trabalhadores do setor do jogo. Não temos, no posto de croupiers, TNRs, ou seja, trabalhadores não residentes. Nas 6 concessionárias estão a continuar a seguir, a cumprir a sua regra, entre aspas, de não despedir os seus trabalhadores, tentando não despedir grande volume dos seus trabalhadores, tendo em conta o número de turistas e de visitantes cá em Macau, porque estão ou querem assumir a sua responsabilidade social. E os trabalhadores do setor do jogo, todos sabem qual é o ponto de situação do local do seu trabalho. E, de uma forma geral, quanto à taxa de desemprego, que atinge 4,3%, e no ano passado passou de 2,9% para 3%,
10% para 3,4%, etc, etc. E com ajustamento das casinos satélites, etc, etc. Então, a taxa de desemprego tem vindo a aumentar. Agora, a nossa lei, o regime jurídico de exploração de jogos de fortuna ou azar em casinos ainda não é alvo de revisão e acho que vai, de certeza, haver ainda outras consequências. E quanto aos nossos planos, se estão satisfeitos com os nossos planos, acho que ainda há margem de autorrevisão ou autoavaliação. E recentemente pedi aos serviços competentes para simplificar os procedimentos de divulgação dessas informações sobre informações sobre os postos de trabalho. Por isso, agora, na conta única, já podemos, na versão 2.8, então já se consegue obter, ou 2.0, versão 2.0, para poder ver essas informações, ou seja, quais são as vagas, por exemplo, no setor da construção civil, etc, etc, para poderem, então, os desempregados terem essas informações, terem acesso a essas informações. E com evitar dos esforços de todos, acho que vamos conseguir encontrar saídas. E às vezes, também tenho vindo a acompanhar a mediana, o nível de salário dos trabalhadores, até o ponto de situação da camada de gestão, o nível de gestão. Temos vindo a acompanhar essas situações para ver se há ou não pessoal qualificado para desempenhar esses postos de trabalho. Alguns gestores, pelo menos, ganham 50 mil, mais ou menos 50 mil por mês. Ou 40 mil, 50 mil e até 80 mil. Agora, mas o que é que nós precisamos? Precisamos de, então, realizar ações de formação. Sabemos que muitos dos empregados já são universitários e que querem continuar a frequentar mais cursos para, então, elevar as suas habilidades ou capacidades técnicas. Nós queremos ter uma plataforma para ver quais são as necessidades reais da nossa população. Temos que ser pragmáticos. Porque não basta apenas atribuir subsídios, porque não, mesmo trabalhando para alguns setores, normalmente ganham extra. Por exemplo, na área de venda a retalho, também o regime salarial é diferente das outras profissões, porque isto depende do negócio, do volume de negócio feito por uma loja. E por isso, espero que essas informações podem ser atualizadas e podem ser divulgadas através das páginas eletrônicas para facilitar a vida dos desempregados. E esta tarefa, normalmente, é salvaguardada pelo pessoal da DESOL. Ora, temos que assegurar bem esta plataforma para que os desempregados possam, então, ter acesso a um posto de trabalho adequado. Agora, restauração. Acho que a maior percentagem na procura de postos de trabalho é na área de venda a retalho e na restauração e ainda na área de gestão de pessoal ou de recursos humanos. E por isso, espero que todos têm já telemóveis e têm já uma conta única e podem ter acesso a essas informações, qual é o salário por profissões. E tentamos também, os serviços competentes tentam, então, evitar todos os esforços para aperfeiçoar essas plataformas. Deputado Cicalone, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, boa tarde. O Governo coloca em primeiro lugar a segurança, a saúde e a vida dos residentes. E nas lives deste ano, sublinha que vai continuar a aperfeiçoar o sistema de saúde para aliviar a dificuldade de acesso à assistência médica. O Complexo de Cuidados das Ilhas é uma parte importante para conseguir isso, e as obras para o Complexo Hospitalar e para o edifício de apoio logístico vão estar concluídos este ano e prevê que teremos o apoio do Pequim Union Medical College Hospital, que mereceu aplausos de muitos residentes.
Espero que entre em funcionamento o mais rápido possível. Senhor Chefe Executivo, as estruturas principais e as do complexo hospitalar vão estar concluídas ainda este ano? Qual é o ponto de situação dos trabalhos? Segundo o setor, a oferta dos produtos será muito limitada durante este ano. Será que a oferta desses produtos vai ser afetada? Por outro lado, o plano para as infraestruturas informáticas já foi definido há vários anos. Será que estão em conformidade com a lei da cibersegurança que entrou em vigor em 2019? Que consegue satisfazer as exigências? Obrigado. A palavra, Sr. Chefe Executivo. Obrigado pela questão do Sr. Deputado Ricardo. A questão do Hospital das Ilhas é um assunto que todos também estão preocupados e esperamos também ter esse dossiê concluído até o final deste ano e estamos agora a trabalhar nesse sentido. De fato, uma boa unidade hospitalar é muito importante para responder às necessidades de uma sociedade, especialmente quando vemos que o que está a acontecer ao nosso redor, especialmente em Cantão, por causa do surto epidêmico, revela-se ainda mais importante ter essa estrutura numa sociedade como em Macau. E a parceria que nós estabelecemos com o Hospital de Pequim Union Medical College também vai nesse sentido de responder às necessidades da nossa sociedade. E isso implica a elaboração dos instrumentos jurídicos de legislação e das leis respectivas que estão neste momento em curso, porque o que irá estar em vigor no futuro hospital vai ser diferente do que nós vemos agora neste momento no centro hospitalar Conde de São Januário. Todo o regime vai ser diferente. Quanto à sua questão sobre equipamentos informáticos, o plano de construção do Hospital das Ilhas já foi delineado há uns anos e por isso não tem neste momento qualquer problema ou impedimentos por causa das dificuldades de abastecimento ou das rupturas de fornecimento de material informático que nós vemos agora está a acontecer a nível mundial e por isso podemos ter isso garantido. Muito obrigado. Deputada Lei Chang-Yi. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, com persistência da epidemia, a recuperação econômica não é ideal. E, segundo o Governo, até finais de fevereiro, houve uma redução de 28 mil não residentes em comparação com o período homólogo. Mas isto deve-se à falência de empresas e ao despedimento de trabalhadores devido à relocação de negócios. E é muito provável que não seja possível criar igual número de postos de trabalho para os locais. E alguns residentes vão encontrar emprego devido à sua idade. Senhor Chefe Executivo, para além do plano de benefícios de consumo eletrónico, vai o Governo adotar outras medidas de apoio, por exemplo, subsídios de água e eletricidade, e vai lançar medidas concretas para promover o emprego, nomeadamente escolher os setores e os postos de trabalho para os quais os locais que reúnem condições e que tenham vontade de integrar, por exemplo, as 6 empresas de lazer e hotéis, as empresas de construção de grande dimensão, o setor financeiro, por forma que empregam cerca de 24% de trabalhadores não residentes. O que é que o Governo vai fazer? Quando do melhoramento do plano de formação subsidiada e do plano do estágio, o Governo deve implementar o programa de apoio salarial para incentivar as empresas a contratarem e formarem desempregados. E tendo em conta a pressão e funcionamento das empresas face à epidemia, houve uma redução dos trabalhadores. O Governo pode atribuir subsídios às empresas que participem nos respectivos planos, aumentando efetivamente a contratação de locais para incentivar os empregadores a contratarem desempregados e proporcionar ações de formação para poderem quanto antes ter uma verdadeira oportunidade de emprego através da prática, elevar a sua competitividade e contribuir ao mesmo tempo para a formação de talentos. Isso vai ser feito? Sei que o Governo tem enviado vários esforços para esta matéria, por isso eu espero que o Governo pondere esses planos. Obrigada.
Senhor Chefe Executivo, obrigado, Senhor Presidente, obrigado, Senhora Deputada Leite, pela sua pergunta. Eu já respondi a algumas questões suas, então, quanto à parte referente à formação subsidiada e à formação remunerada em serviço, que se calhar a Senhora Secretária vai fazer a devida coordenação para, então, atenuar os impactos da pandemia. Nós também vamos continuar com o plano de formação subsidiada e plano de estágio, para então introduzir o devido ajustamento, sobretudo através do Regulamento Administrativo número 14 de 2021, já ajustamos o plano de formação subsidiada, sobretudo o alargamento do âmbito de aplicação, alargando o número de participação passiva, portanto, concordo com a sua opinião para as pessoas ao trabalharem podem também aprender ao mesmo tempo. Portanto, isto para as PME também pode, se calhar vai haver uma dúvida sobre a justiça. Aqueles que em serviço podem ter uma oportunidade e outros não. Mas temos de estar a uma fase, imagina, 5 anos, para as pessoas poderem fazer uma formação em serviço ou formação subsidiada. Algumas ações de formação têm uma duração de 2 ou 3 meses. Naturalmente, depois da conclusão do curso, se calhar eles não conseguem ter um emprego logo, mas temos que dar então um tempo, assim, algum tempo para conseguir. E portanto, durante esse tempo é que damos um subsídio. E nós somos claros que os desempregados, ao obterem esse subsídio durante 6 meses ou alguns meses, para então sustentar a sua vida e também as empresas. Depois da respectiva adaptação, o trabalhador pode então continuar a sua profissão nesta carreira. Portanto, já estudamos a situação. Mais tarde, o Senhor Secretário Lei Bailon vai também avançar com as devidas informações mais tarde convosco. Esses são os princípios básicos, mas não é uma resposta simples. Como é que resolvemos os problemas conexos? Portanto, é uma questão que dificilmente conseguimos resolver. Agora, temos que transformar os recursos num emprego que seja adequado e correspondente à necessidade. E as pessoas, ao conseguirem adaptar ao trabalho, ela também consegue ser promovido mais facilmente e mais rapidamente. Quanto a isto, nós temos confiança. E para a redução dos trabalhadores não residentes nos casinos, estamos a trabalhar neste sentido. Queremos que os casinos também libertem mais postos de trabalho para os locais. Nós não conseguimos dar uma garantia, mas vamos então enviar esforços para este efeito. Espero que haja mais postos para as pessoas também tenham iniciativa de tentar, não exigir, não estamos a apelar as pessoas a trabalhar nos estaleiros, nas obras, mas sim na venda a retalho, de joias ou noutros sectores, noutras atividades económicas. Espero que haja mais iniciativa para dos locais. Vamos trabalhar nesse sentido, vamos estudar. Obrigado, Senhora Deputada Leite Agui. Deputada Yao Tengpio. Obrigado, Senhor Presidente. Senhor Chefe Executivo, boa tarde. Nas 2 reuniões nacionais deste ano, o país incluiu pela primeira vez no relatório do trabalho do Governo a implementação do princípio Macau governado por patriotas, uma nova exigência que o Governo Central apresentou à ARM, de acordo com a nova conjuntura. As práticas provaram que a concretização plena do princípio Macau governado por patriotas assume um papel nuclear na defesa da soberania do Estado, na segurança e nos interesses de desenvolvimento, assim como a manutenção permanente da prosperidade e estabilidade de Macau. Assim sendo, o trabalho primordial é assegurar que o Executivo esteja seguramente preso nas mãos de patriotas e reforçar constantemente e entre os residentes a consciência nacional e o espírito de amor à pátria. Sob a forte promoção do governo deste retorno à pátria, o amor à pátria em Macau já se tornou-se no maior consenso de todos os setores, assumindo a melodia principal, um trabalho que merece o nosso reconhecimento.
Como a atual conjuntura internacional é cada vez mais complexa, surgem sempre novos desafios e dificuldades. Precisamos de aperfeiçoar os mecanismos e regimes destinados à implementação do referido princípio, com vista a assegurar uma concretização e contínua estável do princípio um país, dois sistemas. Senhor Chefe do Executivo, relativamente à otimização dos regimes e medidas na próxima fase, o Governo da RAEM deve concretizar de forma mais plena o princípio Macau governado por patriotas, um trabalho que abrange a garantia de uma equipa de governação da RAEM composta dos patriotas e o aumento da consciência nacional dos residentes e o seu espírito de amor à pátria. De que medidas dispõe o Governo para o efeito? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Yao Tengpiu. Concretizar e implementar com firmeza o princípio Macau governado por patriotas é a nossa base. E, por conseguinte, o governo da RAEM vai, então, concretizá-lo com todos os esforços. Quanto aos trabalhos em concreto, creio que para este mandato o governo tem trabalhado inclusivamente a divulgação da lei básica e que praticamente já é um trabalho muito generalizado e conhecido pela população. Naturalmente, quanto à construção da equipa da administração pública, vamos então reforçar nomeadamente na sua educação, amor pela pátria e por Macau. E vamos também reforçar de forma contínua os seus conhecimentos com o interior da China e o seu amor pela pátria, bem como nos cursos de formação, bem como nas respectivas provas, já foram então introduzidos elementos sobre o amor pela pátria e por isso vamos continuar a trabalhar nesse sentido. E quanto à população, em termos concretos, através da divulgação e da sensibilização, vamos então realizar ainda mais palestras, colóquios, ou até realizar cursos de formação para a população possa amar mais a pátria. E também vai ser introduzida uma disciplina nas escolas sobre o amor pela pátria. Espero que os senhores possam então melhor e de uma forma mais direta conhecer o nosso país. Muito obrigado. Deputado Ma Ji-seng. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Queria agradecer ao Sr. Chefe Executivo com os esforços de toda a equipa para o controle da pandemia. Macau tem boas condições para desenvolver a indústria integrada do desporto mais e a promoção integrada profunda das indústrias do turismo e do treinamento das convenções para promover o desporto e contribuir para a recuperação pós-pandemia. Macau tem suas próprias instalações turísticas para apoiar a organização de um grande evento, como a prova internacional da corrida de 10 km e também o Grande Prémio, a Maratona Internacional. E todos os anos, durante o período do Festival da Luz e do Festival da Gastronomia, o desporto tem promovido o turismo em prol do impulsionamento da economia através do turismo. Quanto ao desporto mais, indústrias culturais e criativas, durante a realização de atividades, podia procurar criadores locais, estudantes, incentivar, conceder apoios, transformar as suas obras criativas em lembranças. E quanto ao desporto mais entretenimento, durante a realização de competições e atividades esportivas escolares organizadas em Macau, podia convidar atletas locais para serem porta-voz para proceder à transmissão dos eventos esportivos em prol do desporto de Macau, mostrando equipamentos desportivos, vestuário e divulgando formação desportiva. Senhor Chefe do Executivo, vai ponderar integrar nos eventos esportivos as componentes de turismo, indústrias culturais e criativas, aproveitando as vantagens de Macau e desenvolvimento de Hanjin em prol do desenvolvimento da economia de desporto 1 mais 1 maior do que 2? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, obrigado, Senhor Presidente, obrigado pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado Ma Ji-seng. Os
o governo dos últimos anos tem vindo a dar grande atenção ou importância ao desenvolvimento da economia desportiva e mesmo para o desenvolvimento das atividades como o Grande Prémio e de artes marciais, etc. Mas por causa da pandemia, o nosso Grande Prémio só conseguiu realizar nos últimos 2 anos com a participação dos participantes da Grande Bahia e tentamos evitar todos os esforços para então realizar novamente o Grande Prémio a nível internacional. Esta é a nossa esperança, porque no ano passado muitos pilotos tiveram que estar em quarentena por causa da situação epidémica e não conseguiram vir cá a Macau. E agora tentamos evitar todos os esforços, porque isto depende da situação epidémica das regiões vizinhas. Se tudo estiver sob controle, então tentamos realizar o nosso Grande Prémio a nível internacional. Quando a WTT, uma dessas modalidades, a modalidade de atividade de voleibol, por exemplo, tentamos então realizar novamente atividades ou campeonato de voleibol. E também sabemos que estipulamos medidas restritivas quanto à maratona e suspendemos esta atividade depois de uma avaliação sobre a situação epidémica cá em Macau e nas regiões vizinhas e decidimos tomar aquela decisão. E sabemos que essas atividades conseguem impulsionar as nossas indústrias, mas agora maratona, contando com milhares ou milhares de participantes, sem máscaras, isto se calhar vai constituir um risco para Macau. E por isso, na altura, sabemos que houve casos pontuais, ocasionais, de casos de epidemia, mesmo na Grande Bahia, e então decidimos, tendo em conta esses fatores, tomar uma decisão rigorosa. E porque queremos trabalhar mesmo em prol ou a salvaguarda da saúde da nossa população. Sabemos que isto causa alguma injustiça, ou prejuízos, digo, mas em prol da saúde da nossa população, que conta com 600 a 700 mil residentes, tivemos que então adotar aquela medida rigorosa, porque normalmente essas atividades contam com a participação dos residentes da Grande Bahia. Queremos que então a situação epidémica se estabilize, para então que os diversos setores então possam desenvolver em conjunto este desporto, mas para então impulsionar a nossa economia. Não queremos só trabalhar na vertente da venda a retalho, queremos organizar mensalmente uma atividade de grande envergadura. É esta a nossa expectativa, a nossa esperança. Mas tudo depende da situação epidémica, então vamos acelerar o nosso trabalho. Boa tarde a todos. Sobre a minha questão, há pouco o senhor chefe executivo já respondeu às minhas questões sobre o desemprego. Também prestamos bastante atenção ao desemprego. Também queremos que o governo preste atenção ao desemprego, porque é uma matéria bastante importante. Por exemplo, se a taxa de desemprego é alta, então é bastante perigoso. Sabemos que em julho vai haver vários estudantes que vão entrar no mercado laboral. Então, acho que estes também vão debater com o desemprego. Por isso, eu queria saber, depois de ligar com a Assembleia Legislativa, os deputados já foram à DESAL para discutir as matérias sobre o desemprego que foram recusados.
E, segundo a nossa comissão de acompanhamento, também tem contatado com o governo. Queríamos saber como é que a taxa de desemprego, mas temos recusado pelos representantes do governo que não estavam disponíveis de entrar em contato conosco. Sabemos que as famílias vulneráveis também têm vários problemas, principalmente as famílias monoparentais, deficientes e cuidadores também também foram afetados. Por isso, nos últimos 3 anos, os 7.000 patacas na Caixa de Previdência têm afetado estas pessoas. Por exemplo, o salário mínimo de 32 patacas por hora poderá ser atualizada porque estes perderam o poder de compra devido ao aumento do custo de vida. Por isso serão bastante afetados. Senhor chefe executivo, que medidas dispõe para resolver esses problemas, por forma a elevar a qualidade da vida da população, e de que planos dispõe para resolver o problema do desemprego? Obrigado. Tem a palavra o senhor chefe executivo. Obrigado pela questão do senhor deputado Pereira Coutinho. A questão do desemprego eu já respondi há bocado, mas agora aquela questão do seu diálogo entre o senhor deputado e a Direção de Serviços de Assuntos Laborais é um assunto que nós vamos resolver, talvez com a intervenção do senhor Presidente da Assembleia Legislativa, para nós podermos ver como é que isso pode ser melhorado no futuro, esse relacionamento. Em relação a outra questão sobre a questão da pensão dos idosos, subsídio para idosos e outras prestações, segundo os meus dados, neste momento esses indivíduos recebem 15.635 patacas por mês e podem receber anualmente cerca de 67 mil por ano. Esses indivíduos que estão numa situação mais vulnerável, e para além de outros benefícios que neste momento nesse número não estão incluídos em termos de benefícios de assistência médica e outros tipos de prestações. É a nossa intenção poder dar o nosso apoio aos idosos, e em relação à legislação respectiva será sempre objeto de revisão, nomeadamente quanto ao salário mínimo de 32 patacas por hora. É claro que agora, neste momento, este é o nível mínimo do risco social, podemos dizer, para assegurar o mínimo de subsistência dos residentes, dos trabalhadores, mas podemos ver que grande parte também recebem acima desse valor neste momento do seu salário. Temos, de facto, uma rede de proteção que nós providenciamos para assegurar a subsistência dos mais necessitados. Por exemplo, 95% desses indivíduos da camada de base da sociedade não têm que pagar as rendas para a sua habitação, não têm que arcar um encargo muito elevado para a sua habitação. E por isso estão neste momento cobertos por uma rede de proteção que nós providenciamos. Para mais informações, podemos ver através do Instituto para a Ação Social o que é que tem sido feito neste momento. Obrigado pela sua questão. Agora vamos fazer um intervalo de 30 minutos.